Denunciado por golpe, Bolsonaro apresenta defesa, pede julgamento no Supremo Tribunal Federal e reclamou aí de falta de acesso às provas. Pois é, vamos falar sobre este assunto agora, senhoras e senhores. Olha, Victor Pontes, ele é advogado criminalista e mestre em direito. E vamos falar agora sobre justamente essa defesa, né, que o Bolsonaro apresentou ontem à noite já, nos últimos minutos do segundo tempo, já quase expirando o prazo de apresentar a defesa. Luiz Correia. Ok, Borges, então o advogado fala agora pra gente sobre, a princípio, o que seria definido como golpe do Estado e se realmente esse ato do dia 8 de janeiro foi considerado um golpe de Estado pela Justiça Brasileira. Doutor Vitor, seja bem-vindo à programação da Cultural. Bom dia. Bom dia, Alexandre Borges. Bom dia, Luiz Correia e a todos os ouvintes da Rádio Cultural do Limoeiro. Uma satisfação estar aqui conversando com vocês sobre esse tema. Doutor, a princípio, o que seria definido como um golpe de Estado? E realmente esse ato que aconteceu no dia 8 de janeiro é considerado um golpe de Estado? Luiz, em relação ao que é considerado um golpe de Estado, é importante dizer que a lei mudou de forma muito recente. Antes de 2022 existia uma lei de segurança nacional e essa lei de segurança ela foi revogada e criaram-se novos crimes no Código Penal, inclusive o de golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. E o que seria a tentativa de golpe de Estado? Conforme diz lá o artigo 359L do Código Penal. Tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Então é isso que a lei estabelece como sendo o crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, que, inclusive, o ex-presidente Jair Bolsonaro está sendo processado. Em relação à segunda pergunta que você me fez, Luiz, se de fato ocorreu isso, seria de tamanha responsabilidade de minha parte dizer se ocorreu isso ou não, até porque a gente não conhece a integralidade do processo, né? Então, não dá para a gente cravar que ocorreu ou que não ocorreu, né? Mas o que é fato é, o ex-presidente, assim como outros denunciados, estão sendo processados pela prática desse e de outros delitos. Doutor Alexandre Borges, vamos trocando em miúdos, na linguagem popular aqui no programa, vamos na moela. Nessa conjuntura todas essas denúncias da Procuradoria-Geral da República, não só contra o ex-presidente Bolsonaro, mas os demais, você acha que vai chegar o momento do presidente, de fato, ser preso? Tem grandes chances para isso? Sim, Alexandre. Pela conjuntura, como você bem mencionou, o processo claramente está cometido de diversos vieses, né? Por exemplo, e aqui já é uma percepção, mas também uma opinião minha, o fato de o julgamento ocorrer no STF, numa composição da turma com o ministro Alexandre de Moraes, que notadamente parece muitas vezes que ele é a vítima, né, do processo. O ministro Flávio Dino, que já falou, já acusou o próprio ex-presidente Bolsonaro, já chamou ele de algumas expressões difamatórias. Então, me parece que o processo ele tem esse viés político por trás, assim como outros processos, não só esse, mas esse também. E me parece que a condenação já está anunciada, né? A sentença já está anunciada e me parece que vai haver, sim, a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro ao final do processo. Doutor, eu não sei se o senhor teve acesso a essa informação, mas daí o Exército e a Justiça Brasileira, através da Polícia Federal, já discutem nos bastidores onde o presidente e os demais, o ex-presidente Bolsonaro, vão ficar presos, porque não é um preso comum. Então tem que ter uma certa logística para deixar um pessoal desse preso. Procede esse tipo de informação? Já se discute isso nos bastidores? De informação oficial, de fato, eu não vi nenhuma informação oficial nesse sentido, mas
Sim, com certeza, em termos de bastidores, isso já deve ter ocorrido. Vocês devem se lembrar que quando houve a prisão do hoje presidente, na época não era mais Lula, também houve toda uma questão logística que envolvia não só o cumprimento da pena dele, mas também como haveria prisão, né, já que ele estava no meio de uma multidão. Enfim, então toda essa logística da prisão em si e do cumprimento de pena, tudo isso já tinha sido debatido antes, né? Mas, claro, nada de forma oficial, né? A ressalva que eu estou fazendo aqui, essas observações que eu faço em relação à natureza do processo, são meramente opiniões, né? Questões conjecturais, né? Mas não tem nada oficial sobre isso. Luiz Correia, o doutor Vitor Pontes, alcançado o prazo para que o ex-presidente Jair Bolsonaro e os aliados dele apresentem suas defesas prévias. Aí eu lhe pergunto, o que é defesa prévia e, a partir de agora, o que pode acontecer? Como será o processo, o andamento? Perfeito, Luiz. Veja, a defesa prévia nada mais é do que o primeiro momento que a defesa tem para falar no processo. Houve uma investigação por parte da Polícia Federal. Naquele momento ali a gente não tem defesa. A defesa até pode participar, mas não há momentos, fases do processo para que a defesa se manifeste. Então, tem toda uma visão unicamente acusatória na fase de inquérito policial. Quando termina o inquérito, ele manda para a Procuradoria-Geral da República, que vai decidir se denuncia ou não, que de fato eles denunciaram, né? Então, houve a denúncia, e agora que há essa acusação, antes de os ministros do STF decidirem se vão receber ou não essa denúncia, tem a oportunidade de as defesas, já que são vários acusados, oferecerem essa defesa prévia, que é onde eles vão levantar, por exemplo, questões de nulidade do processo, questões de mérito, para dizer assim, olha, não foi desse jeito, o crime não ocorreu dessa forma, ou a denúncia está errada por causa disso. Então a defesa prévia nada mais é do que o primeiro momento que a defesa tem para falar no processo. E essas defesas, elas já foram oferecidas no dia de ontem por parte dos acusados. Então, a partir de agora, o próximo passo é o STF analisar essas defesas, analisar a denúncia da Procuradoria-Geral da República e ver se vai receber essa denúncia ou não. Se receber a denúncia, vai dar início ao processo, à ação penal, e aí vai ter toda uma fase de instrução em que serão ouvidas testemunhas, serão ouvidos os acusados e, ao final, haverá a decisão final, que é a sentença de mérito. Advogado, após os denunciados apresentarem essa defesa, quem vai julgar? Vai cair na mão de quem? Eu pergunto porque pode acontecer de, na primeira turma, os 5 ministros julgar, ou a defesa ainda poderá, como é o caso que está acontecendo, eles pediram que querem que seja julgado pelos 11 ministros. Então, corre o risco aí para eles de cair na mão de Flávio Dino, do próprio Alexandre de Moraes, fazer esse próprio julgamento, e como a defesa está se comportando nesse momento? Não, olha, na verdade, nos tribunais, sempre que tem um processo, há uma distribuição do processo para um relator. O que é o relator? O relator é o ministro que vai tomar conta do processo, né? Vamos colocar assim, em palavras mais sucintas. O ministro, ele vai ficar mais atento ao processo, ele que vai determinar, vai despachar, e os outros ministros também votam quando há um julgamento. O que é que a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro está sustentando? Que, segundo o próprio regimento interno do STF, a competência para julgar esse tipo de processo seria do pleno, ou seja, dos 11 ministros, e não da primeira turma, né? Mas, por hora, né, pelo menos o que o STF tem demonstrado, é que, de fato, a competência atual é da primeira turma, tá? Contrariando, inclusive, o regimento interno do próprio STF, né, que é isso que a defesa do Jair Bolsonaro está tentando fazer. Mas, por hora, a relatoria fica a cargo do ministro Alexandre de Moraes e o julgamento todo pela primeira turma do STF. Doutor, vamos falar sobre a inexigibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele está inelegível desde 2022 pelo Tribunal Superior Eleitoral. Não tem como mais ele reverter esse quadro. Ele insiste muito em sua candidatura no próximo ano à presidência da República, mas daí
tem alguma possibilidade, tem alguma brecha de ele conseguir isso? Ele pode registrar sua candidatura, mesmo inelegível, mas não poderá assumir? Como é que funciona isso? De fato, são instâncias distintas, né? Quando o indivíduo ele é condenado pelo TSE, há uma pena de inelegibilidade, de fato ele se torna inapto, ele até pode registrar a candidatura dele, mas com certeza qualquer juiz eleitoral vai indeferir essa candidatura, né? E ele não conseguiria, portanto, aparecer nas urnas, né? Então ele estaria, e de fato está hoje, inapto, está inelegível, ele não pode ser um candidato. Agora, o que é que pode acontecer? E, sobretudo, a gente considerando a conjuntura atual, em que o judiciário virou quase um quarto poder, né? O que pode acontecer é surgir uma lei nova, né? O Congresso editar uma nova lei, trazendo um aspecto mais benéfico, por exemplo, diminuindo o prazo de inelegibilidade para 1 ano. Vamos colocar aqui uma situação hipotética, né? Isso. E aí, pode ser que no ano que vem, ele, por ser uma lei mais favorável à pessoa que está inelegível, né, essa lei se aplica desde logo. Então, ele seria beneficiado com isso. Mas, claro, isso depende de alguns arranjos políticos. Da forma que é hoje, realmente não tem condições de ser o candidato no ano que vem. Advogado Dr. Vitor Pontes, a defesa alega que há pouco tempo, questionando que são muitos arquivos a serem analisados, muitos áudios e vídeos, eles pediram aproximadamente 80 dias. Eu lhe pergunto, na condição de jurista, realmente deveria ter esse tempo para que o processo fosse analisado ou o processo aí dado pelo STF é suficiente? Sim, eu vejo com muita pertinência o requerimento defensivo. Eu vi em alguns veículos uma espécie de crítica à defesa nesse aspecto, mas, na verdade, isso em todos os âmbitos, em todos os graus de jurisdição, desde aqui um processo no primeiro grau até um processo no STF, é preciso respeitar, Alexandre e Luiz, a paridade de armas. O que é a paridade de armas? Significa que a acusação, o Ministério Público, teve um prazo para denunciar, para oferecer essa denúncia. A defesa, consequentemente, deve ter o mesmo prazo, certo? Porque a lei diz que a denúncia ela tem que ser oferecida em 5 dias, quando tem réu preso, ou em 15 dias quando o réu está solto. O que é que aconteceu na prática? A denúncia foi oferecida em 83 dias. Então, por que a defesa só teria 15 dias para oferecer a defesa prévia? Então, eu entendo que há pertinência, sim, nas reclamações feitas pelas defesas, de que esse prazo deveria ser alargado, independentemente, inclusive, desse prazo inicial de denúncia, mas, sobretudo, porque existem muitas provas, muitos elementos informáticos, que a defesa tem que ter acesso para se manifestar. A defesa ela não é figurativa, ela não pode ser só pro forma. Vou oferecer aqui um papel com algumas teses e pronto. Não. A defesa ela deve privilegiar o contraditório efetivo, ou seja, a efetiva possibilidade de você contraditar aquilo que trouxe a denúncia. Tanto eu quanto o Alexandre Borges agradecemos a sua participação aqui no programa 96 é Notícia da Rádio Cultural FM. Sempre que precisar também alguma informação, os microfones estarão sempre abertos. Luiz, Alexandre e todos os ouvintes da rádio, uma satisfação estar aqui e eu também me coloco à disposição aí para futuras entrevistas. Ouvimos, portanto, Dr. Vitor Pontes, advogado, criminalista e mestre em direitos. Muito obrigado, doutor, pelo carinho com a nossa emissora sempre. Os advogados aqui também da região acompanhando a programação, o doutor Guilherme Adrião, lá em Bom Jardim, o Wallace Campos aqui em Limoeiro, abraçando o colega advogado.